Estamos de volta com o Meio Norte Repórter. Hora de falar do Centro Universitário UniNovaFap, que incentiva e investe na qualificação profissional. Por isso, oferta vários cursos de pós-graduação nas áreas da saúde, moda, design, engenharia, gestão, entre outras. A lista completa dos cursos ofertados e as inscrições estão disponíveis no site www.uninovafap.edu.br. Mais informações também pelo telefone 2106-0700. Para garantir o futuro, você precisa estar no centro de tudo. Vestibular UniNovaFap 2015.2. Novas inscrições. Um centro universitário com estrutura completa, diversas áreas de conhecimento e excelentes professores. Cursos de graduação presencial e novos cursos de graduação à distância para você estudar em qualquer tempo e lugar com a mesma qualidade. Para mais informações, acesse uninovafap.edu.br. Mire no futuro e acerte no UniNovaFap, o seu centro universitário. Olha aí, Kátia Rodrigues, fazemos parte desta família UniNovaFap. Verdade, a gente está de férias, Pedro, mas se Deus quiser, em agosto estamos de volta, né? Terminamos o 7º período, vamos agora para o 8º. Tá pertinho, Kátia Rodrigues? Um ano e meio, né? Não, no próximo ano, não faça essa cara não. Só ria, porque no próximo ano, com certeza vai dar certo a nossa formatura em Direito. Em Direito. Se Deus quiser, a gente aproveita, Pedro, para mandar um alô especial para a reitora lá do Centro Universitário UniNovaFap, Cristina Miranda. E os nossos professores e professoras que estão assistindo nós. Com certeza, um beijo especial para todos eles. E vamos direto ao nosso quadro de entrevista com o repórter Julimar Silva, que recebe hoje o sociólogo Luciano Melo. Vamos saber como surgiu o terceiro setor. Exatamente, Pedro. E além disso, como atuam as organizações não governamentais e de que forma as ações governamentais poderiam ser mais efetivas para que a sociedade fosse mais bem assistida? As respostas? Confira na entrevista. Pedro Borges e Kátia Rodrigues, hoje no nosso quadro de entrevistas, nós recebemos o professor e sociólogo Luciano Melo. Nós vamos conversar sobre o terceiro setor, este campo importante que leva a assistência a muitas pessoas. Eu gostaria, inclusive, iniciar lhe perguntando o que leva ao surgimento do terceiro setor. A igreja, ela já trazia essa função, a Igreja Católica, foi importada, é um modelo europeu? Bem, o terceiro setor ele surge, especialmente as ONGs ligadas à Igreja Católica, com a função mesmo de prestar assistência à opção pelos pobres. Desde a década de 60 do século passado, a igreja fez essa opção pelos pobres. Então ela começou, as suas pastorais começaram a prestar assistência social. E aí veio a pastoral da criança, a pastoral do menor. Então foram várias pastorais que começaram a se organizar para prestar um serviço que a sociedade, infelizmente, estava deixando de lado alguns segmentos da sociedade. Crianças, famílias, idosos, moradores do campo. Então a igreja começou com as suas pastorais a prestar essa assistência a esses grupos. E a cobrança por mais direitos fez até o Estado ampliar isso aí também, né? Sim, as organizações, o que elas fizeram? É função do Estado garantir a vida digna para todos os cidadãos. Então, essas organizações, inicialmente, elas começaram com recursos de fundações internacionais. Só que à medida que esses recursos foram minguando, eles tiveram que fazer parcerias com o Estado, né? Então, essas ONGs, elas sempre fizeram a função de fazer a crítica, de informar sobre a sociedade, fazer um debate sobre a sociedade, como é importante acolher esses segmentos sociais que eram desprivilegiados das políticas públicas, prestavam uma certa política dentro das possibilidades delas e também começaram a reivindicar que o Estado expandisse os seus serviços através de parcerias entre as ONGs e o Estado. Agora a gente percebe que o país hoje está repleto de ONGs, organizações não governamentais. E eu gostaria que o senhor avaliasse o seguinte aspecto. A presença das ONGs reflete para a sociedade que o Estado também é ineficiente em alguns aspectos? Vou dizer que o Estado ele é limitado em alguns aspectos, né? E aí as ONGs elas vieram somar forças com os reclames da sociedade para que alguns serviços fossem prestados dignamente a esses segmentos. Então, as ONGs são nada mais do que extensões da sociedade. A sociedade
reivindicava essas políticas e aí se organizaram em grupos que prestam assistência. Tem algumas ONGs que não conseguem a parceria do Estado, sobrevivem de doações, de parcerias com outras organizações, outras fundações. Voluntariado. E tem organizações que conseguem essa parceria. Então, o Estado é limitado. Isso não é um defeito do Brasil, isso onde houver Estado no mundo inteiro, o Estado é limitado. Então as ONGs elas vieram reivindicar, isso é um reclame da própria sociedade. A sociedade reconhece que o Estado não consegue, por mais que esteja nas suas constituições, que é a função do Estado garantir a dignidade às pessoas, o Estado não consegue. Então essas ONGs começaram a se organizar. Até uma crítica que se faz, porque parecia que inicialmente elas vieram substituir o Estado. E elas não vieram substituir o Estado, elas vieram ocupar um espaço que o Estado não ocupava. A gente percebe também, apesar de não visar o lucro, eu estava observando que, inclusive, um estudo realizado, tem dados do IBGE, inclusive, que os recursos que giram em torno das ONGs representam quase que em torno de 1,2% do PIB, ou seja, é muita coisa. É possível que chegue a 5% em breve, daqui a alguns anos. Isso aí, a gente percebe, pode olhar também pelo outro lado, que abriu também oportunidades de trabalho para muitas pessoas? Sim, indiscutivelmente hoje as ONGs empregam muitas pessoas e que elas, com as parcerias com o Estado, elas acabam oferecendo serviços, né, que o Estado optou. E aí tem uma discussão muito séria sobre isso, que aí algumas ONGs elas têm uma vinculação muito forte com certos grupos políticos e se tornam prisioneiras desses grupos políticos, né? Mas outras ONGs extremamente sérias, né, conseguem manter sua autonomia e prestar um serviço de qualidade onde o Estado se demonstrou ineficiente. Esse é um tema que é muito caro aos movimentos sociais quando coloca essa questão da parceria, porque assim, como a imprensa já noticiou, há muitas ONGs que são corruptas, que se deixam corromper pelos recursos que vêm através de certos legisladores, certos políticos, mas assim, nós cientistas sociais, nós que construímos movimentos sociais, a gente acredita que as ONGs têm uma função social e que elas vão continuar prestando esse serviço pela ausência do Estado. Eu gostaria, só para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor colocasse exatamente qual que deve ser o papel das ONGs e até onde elas devem, ou seja, estar ali nesse limite, onde deve haver esse limite entre a não interveniência tão grande assim do poder público e para que ela garanta também a sua identidade. Eu seria muito autoritário em dizer qual seria o papel da ONG. Eu acho que sim. As ONGs e os grupos que fazem parte, as pessoas que fazem parte das ONGs, eles têm um histórico de lutas, que nesse histórico de lutas é que eles vão descobrindo quais são os seus caminhos. Agora, uma orientação que nós temos e que acreditamos é que as ONGs têm que ter autonomia. Quando as ONGs perderem a autonomia, se tornarem simplesmente um simples capacho do Estado e não perder aquela função da crítica social, de mostrar que o Estado tem que melhorar o seu serviço, aí sim, isso nos preocupa. Então, acho que o que eu poderia dizer é essa orientação, de garantir a autonomia das organizações não governamentais para que nós tenhamos um instrumento ainda de crítica, de regulação do Estado. Muito obrigado, professor. Professor Luciano Melo, sociólogo, professor há cerca de 15 anos. Muito obrigado pela contribuição e voltamos com você no estúdio Pedro Borges e também Kátia Rodrigues. Um abraço ao nosso queridíssimo Julimar Silva. Você sabe, foi 9,6 no trabalho de conclusão de curso. Parabéns, de comunicação social. É isso, Kátia Rodrigues? Bem merecido, viu, E Pedro? vai terminar uma pós-graduação também. Eita, menino danado, Tá hein? voando baixo. Exatamente. Você- Parabéns, Julimar. Você merece, eu não tinha dúvida alguma, Pedro, viu? Eu também não. Que ele ia conseguir uma nota dessa. Beleza. Veja no próximo bloco. Vamos mostrar o projeto Viver com Dignidade na Zona Sul de Teresina, que eleva, dentre outras ações, saúde e educação aos assistidos. E ainda você vai conhecer o Centro de Apoio ao Surdo. A escola ensina pessoas da comunidade, instrutores e pessoas surdas a conhecerem um pouco mais sobre a Libras, a língua brasileira de sinais. É muito interessante, viu? Não saia daí que a gente volta já já.